Quero estar aqui trazendo mais uma palavra para vocês aí, tá se animando nesse tempo. Para quem gosta de anotar, o título é A Importância das Provações. Mateus 25, de 1 a 4. O reino dos céus pode ser também explicado pela situação daquelas 10 jovens que pegaram nas suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Contudo, só 5 delas tiveram prudência bastante para encher as lâmpadas de azeite, enquanto as outras 5, que eram pouco ajuizadas, se esqueceram de o fazer. Sabe, essa parábola, ela fala sobre 10 jovens que foram ao encontro do seu noivo. 5 tinham azeite sobrando e 5 não tinham. No meio do caminho, aquelas 5 que não tinham pediram para as que tinham mais azeite e as que tinham disseram: não, esse azeite é nosso, a gente teve esforço para conseguir, tente comprar. E elas foram tentar comprar e não, e chegaram atrasadas para o encontro do noivo e a porta já havia se fechado. Essa palavra ela é muito utilizada para a gente não ter sono espiritual, para a gente ter prudência, mas eu quero falar sobre a importância das provações. Eu fui estudar sobre um dos principais pontos dessa palavra, que é o azeite. A gente foca muito nas jovens, nas virgens, a gente foca muito no noivo, mas a gente esquece do azeite. O processo para se produzir o azeite no tempo de Jesus, eles colocavam uma tora com pedras e cada vez as pedras mais pesadas. A primeira pedra produzia um azeite extremamente puro, saía um azeite purinho, era um azeite utilizado para rituais de unção e purificação pelos sacerdotes. Ao se utilizar a segunda pedra, se extraía um azeite utilizado na alimentação das pessoas. E ao se colocar a terceira pedra, se extraía um terceiro tipo de azeite, o azeite lampante, utilizado como combustível para a iluminação. Esse último tipo de azeite ele não servia para alimentação. Ele é extremamente impróprio para a alimentação, por várias das suas características e principalmente pelas impurezas. Então ele é utilizado somente para iluminação. Ao se colocar a quarta pedra, saía somente óleo para a produção de sabão, para limpeza. Então, para extrair o azeite lampante, é necessário um grande esforço. E a azeitona é muito espremida e esmagada. Aquelas jovens carregavam azeite lampante ao seu lado. Azeite para alimentar suas lâmpadas. Então, se você for pensar nessa parábola, essas jovens, elas devem ter passado por muita coisa antes de chegar nesse momento do encontro com o noivo. O momento do encontro com o noivo foi apenas a coroa, foi apenas a cereja no topo do bolo. Elas devem ter passado por muita provação antes. Primeiro que a palavra fala que elas eram 10 virgens, E a mulher, para ser virgem, tem que se guardar. Uma das provações. Naquele tempo era bem mais fácil, Mas o virgem nessa palavra vai falar em tema de coração. Elas não corromperam o seu coração. Seu coração estava puro e intacto. Estava guardado para um noivo. As palavras do noivo guiavam seus pés. Muitos outros desafios e sacrifícios essas mulheres fizeram. Pois a azeitona ela é esmagada cada vez mais. Ela tem que se sacrificar, ela tem que se quebrar, ela tem que se negar a si mesma. Percebemos que também que todas as 10 passaram por esse processo. Passaram pelo mesmo tempo de espera do noivo. Mas só 5 tinham o azeite. Só 5 souberam aproveitar as oportunidades durante a sua jornada. Tiago fala na sua carta, ele fala assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma.
As provações geram fé, geram perseverança. O azeite que ilumina nossos caminhos para Deus. Em Mateus 6:22 fala: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Não há como ter luz sem combustível, não é mesmo? Mesmo em nossas casas, com energia elétrica, a gente precisa de uma fonte de energia, né? No caso espiritual, Jesus é a fonte da nossa energia. É o azeite de Deus, é a fé. E o Espírito Santo é o distribuidor dessa energia. Se for comparar, mais ou menos, né, com a nossa região, que é abastecido por hidrelétrica, Jesus é como o rio Caveiras. O Espírito Santo é a Celesc. E a fé é a energia elétrica que vai nos alimentar e vai nos mover para frente. Sabe? É necessário que a gente tenha fé e que a gente desenvolva a fé para passar pelas várias provações, para que ela ilumine nosso caminho. Somente com uma porção excedente de azeite lampante, aquelas 5 virgens puderam chegar, se apresentar e estar atentas para a chegada do noivo. Não somente na hora certa, com pontualidade, mas com confiança. Elas sabiam o caminho que elas estavam trilhando, elas sabiam por onde elas estavam andando, elas sabiam quem elas procuravam. Elas conseguiram ver o noivo e ter certeza de que era ele. Elas se desviaram de todas as trevas do mundo devido a essa excedente de azeite lampante que elas produziram através das provações. Outro fato importante de termos uma iluminação do nosso caminho é que a palavra fala: estreito é o caminho que leva à salvação. Se ele é estreito, né, você pode pensar que ele está com paredes do lado, por isso que ele é estreito, ou você pode pensar numa trilha. Do lado tem um desfiladeiro, você não quer cair. Então você precisa de azeite, você precisa de iluminação, você precisa das provações para te dar fé, para tu enxergar o caminho, para tu se guiar. Sem se perder nos nossos pecados da escuridão e dos princípios, que são os caminhos largos. Com todo o esforço para a produção desse azeite, também saem as impurezas da azeitona. É colocado muito peso. Então não sai só azeite, sai parte da azeitona junto nesse azeite lampante. E as impurezas que saem, são as impurezas que saem de você cada vez que você passa por uma provação. Cada vez que você passa por uma provação e você se sujeita a Deus, você é aperfeiçoado em Cristo. Você se chega cada vez mais perto da imagem do teu Criador. Deus, Ele não quer um sacrifício de sangue. Isso Ele já fez, Ele já entregou na cruz por nós. Deus, Ele quer um sacrifício meu e teu, de espírito, de caráter, de a gente ser cada vez mais parecido com Ele. Esse é o sacrifício que Ele espera de nós. Esse é o azeite que Ele espera que a gente produza. Sabe? Para a gente se chegar a Deus e ter azeite, é isso que Ele precisa. O azeite lampante, ele é o último azeite que sai da azeitona. E é assim, é cada vez mais provações que a gente vai produzir esse azeite que vai iluminar o nosso caminho. Não é de primeira, não é de segunda, não é nas partes fáceis. É na parte difícil, é onde tudo parece que não vai dar certo. Ali que você cria realmente uma fé inabalável junto ao Pai, sabe? E, meu irmão, que cada um de nós, esse é o meu desejo nesse tempo que a gente tem passado, a gente possa aproveitar esse tempo de provação, a gente possa se submeter a Cristo e a gente possa recolher toda a fonte de azeite, a gente possa guardar na nossa botija espiritual esse azeite, para que a gente prossiga o caminho de Cristo, para que a gente consiga andar depois nas próximas provações. Esse é o meu desejo para mim e para você nesse tempo, em nome de Jesus.